Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala o pastor Eugênio Quinica, o homem comprometido com a verdade. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma honra estar aqui a compartilhar a palavra do Senhor ao amado. Mas antes de nós avançarmos, já sabes, inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber novas notificações, porque sempre temos compromisso de lançar vídeos, novidades, boas novas para poder te ajudar na sua caminhada com Deus. E tenho hoje como tema, é um tema muito interessante, é um tema que vai te fazer você mudar de pensamento, e mudar de posição, mudar também da sua maneira de viver. O tema diz assim: nem tudo que nós chamamos de batalhas espirituais são de facto batalhas espirituais. Então há um engano. Por nós, quando passamos por dificuldades, quando passamos por situações, nós pensamos que estamos numa batalha espiritual. Ok? Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo avisou a sua igreja, que são os seus discípulos, e avisou a nós também. O mesmo aviso serve para nós, que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque Ele já venceu. Ok? Nem sempre aquilo que você está a passar são batalhas espirituais. Então, mas isto não é qualquer pessoa que entende, não é qualquer um que entende. Você precisa ter um relacionamento saudável com Deus, precisa ter comunhão com Deus para você perceber o que está a acontecer na sua vida. Existem pessoas que lutam sozinhas, existem pessoas que lutam com Deus, existem pessoas que lutam com outras pessoas, pensando que estão numa batalha espiritual. Então, por não sabermos isto, nós tomamos posições erradas. Então, mas você vai aprender neste vídeo, você vai aprender nesta pregação. Não saia daí, assista até terminar este vídeo. Você vai perceber que aquilo que você está a passar pode não ser exatamente uma batalha espiritual. Ok? Por que eu digo isso? É porque no meio desta ministração, na leitura você vai perceber, e na explanação você também vai perceber aquilo que a palavra diz e aquilo, como é que isto é classificado como uma batalha espiritual. Para não levarmos muito tempo, nós temos a nossa história que nos ajuda muito a perceber ou a entender a situação atual. Para nós entendermos isto, precisamos um pouco de voltar para o Antigo Testamento. Vamos logo na terra do Egito. Ok? O povo há 400 e tal anos na escravidão, no sofrimento. Trabalhavam duramente para Faraó, como escravos. Eles sofreram, clamaram a Deus, pediram ajuda a Deus por causa desse sofrimento. Não é sofrimento de um dia, não foi sofrimento de um ano, não foi sofrimento de 10 anos, sofrimento de centenas de anos, 400 e tal anos de sofrimento. Mas, querido, o povo de Israel não estava na batalha espiritual. Mas dentro desta história, nós temos alguém que esteve no Egito e saiu antes do Egito. Estou a falar de Moisés. Quando Moisés sai do Egito, houve uma declaração de guerra. Ok? Na escravidão, o povo não era matado, era maltratado. Na escravidão, o povo não fazia suas vontades, fazia a vontade de Faraó. Na escravidão, o Faraó
fazia o que queria no povo. Por isso, o povo, quando estava no Egito, não enfrentou nenhuma guerra espiritual, porque estava embaixo do reino das trevas, estava embaixo do reino do faraó. Então, o povo obedecia o faraó, por isso o faraó não tinha como levantar uma guerra contra o povo, e também o povo não tinha como se defender lutando contra o faraó, porque estava embaixo da liderança dele, estava embaixo da vontade dele. Então o povo não tinha como começar uma guerra, ou levantar uma guerra, ou travar uma guerra lá no Egito. A primeira pessoa que entrou numa batalha, numa guerra, foi Moisés, quando sai e teve encontro com Deus. Então, no encontro com Deus, ele conversou com Deus. Deus lhes deu todas as armas, o poder de libertar o povo, os sinais que ele exibiu lá, para que o faraó aceitasse que de facto Moisés é um servo de Deus. Então, quando Moisés se apresenta no primeiro dia no faraó, já estava numa guerra, mas em forma de negociação, em forma de troca de palavras. Ele estava numa guerra, onde envolveu-se o poder extraordinário, o poder sobrenatural, as armas espirituais que ele trazia para esta guerra. Enquanto isso, o povo continuava escravo de faraó, continuava a sofrer, continuava a trabalhar duramente, continuavam a ser chicoteados, insultos, mas o povo não estava numa batalha espiritual. Vamos lá ler a palavra do Senhor para você entender quem são as pessoas que entram na batalha espiritual. Quando é que começa a batalha espiritual? Porque aquilo que está acontecendo na sua vida pode não ser batalha espiritual. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 50. Vamos ler de 50 a 51. E também vamos ler capítulo 14, versículo 5 a 7. Mas agora vamos começar aqui no capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. E todos os israelitas obedeceram às ordens que o Senhor tinha dado a Moisés, a Arão e Arão. 51. E naquele mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados em grupos como um exército. É aqui que começam as guerras. Quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que o Senhor Deus falou com Moisés para organizar o povo em grupos como exército. Como exército, porque aqui na saída deles é onde se declara a guerra espiritual, as batalhas. E eles foram formados em grupos e saíram. E quando saem, eles peregrinaram até no deserto. Então vamos ler mais uma vez, capítulo 14, versículo 5 a 7. Amado, você vai entender. O que você está passando não são guerras. Não são guerras. Ou pode ser guerras, mas entenda bem o que você vai ouvir hoje, neste momento, nesta ministração, para você tomar uma nova posição. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 5. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel tinha escapado, ele e os seus ministros mudaram de ideia e disseram: como podemos deixar que o povo de Israel fosse embora e deixasse de ser nossos escravos?
6. Então o faraó mandou preparar o seu carro de guerra. Já estamos a entrar na guerra. Começou a preparar o seu carro de guerra e saiu com o seu exército. 7. Levou com ele 600 dos seus melhores carros de guerra e também todos os outros carros de guerra. Havia um comandante em cada carro. Já havia carros de guerras, havia exércitos e havia comandantes. Quando o povo ainda estava na escravidão, não havia carros de guerras, não havia comandantes lá, nem havia exército. Só havia pessoas que lideravam aqueles trabalhos lá. Então, quando o povo sai da escravidão, é quando começa a guerra. Então, meu querido, as guerras espirituais não são para as pessoas que ainda estão no Egito. Não são para as pessoas que ainda estão no mundo. Não são para as pessoas que são guiados ou guiadas pela carne. As guerras, as batalhas espirituais não são para pessoas que ainda mentem. Não para as pessoas que ainda julgam os outros. Não são para as pessoas que ainda são fornicadores. Não são para as pessoas adúlteras. Não são para as pessoas feiticeiras. Não são para as pessoas que não obedecem a Deus. As guerras espirituais não são para as pessoas que ainda estão no mundo. Não são para as pessoas que são governadas pela carne. Não são para as pessoas que são governadas pelos demônios. Então, enquanto você ainda está no mundo, enquanto você ainda está na carne, enquanto a sua vida, quem governa são demônios, é o diabo. Enquanto você governa a sua vida, querido amado, você não está na guerra espiritual. O que você está passando neste momento é a escravidão por causa dos seus pecados. É a opressão diabólica. Você está sendo oprimido porque está na vida das trevas. Ainda continua na carne. A sua vida ainda não foi liberta. Por isso, nem tudo aquilo que você chama de guerras são guerras. O sofrimento do povo de Israel no Egito era por causa da escravidão. E quando alguém está na escravidão, não tem como lutar com o seu Senhor. Está embaixo da autoridade do Senhor dele. O povo não tinha como lutar com o faraó. Nem faraó tinha como lutar com o povo, porque fazia o que ele queria. Então, neste momento, meu querido, eu venho te dizer, não é possível, se você ainda é pecador, se você ainda vive mergulhado no pecado, se você ainda vive na escravidão do pecado, você não tem como chamar o que você está a passar de guerras, porque o diabo não pode lutar contigo, porque você faz a vontade dele. No dia que você vai renunciar, no dia que você vai mudar de mentalidade, vai mudar de sua maneira de pensar, vai mudar de sua maneira de agir, estou a falar de arrepender-se, aí você estará a entrar nas batalhas espirituais, porque o diabo não vai querer te deixar sair do domínio dele. Eu posso te levar, meu querido, para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que era muito zeloso quando ainda era fariseu. Ele perseguia a igreja e pedia autorização aos sacerdotes, pedia autorização aos homens da lei. Eram do mesmo partido, ajudavam muito a ele, davam credenciais a ele, para ele perseguir a igreja, para ele matar a igreja, para ele matar as pessoas. Então ele era do mesmo partido com os fariseus. Mas no dia que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, as mesmas pessoas que paravam com ele, as mesmas pessoas que davam credencial, começaram a lutar contra ele. São eles que
acusaram ele, levaram ele para os julgamentos. Estou a falar dos sacerdotes. Então, não tem como, meu querido, você chamar isso de guerra espiritual enquanto você está no mundo. Você vive o mundo. Você curte a vida do mundo. Você vive no pecado. Você e o mundo não há nenhuma diferença. Você está mergulhado na escuridão. E aquilo que você está passando, você dizer que são batalhas espirituais, são perseguições. Como é que Faraó ia perseguir o povo enquanto o povo ainda estava dentro do seu próprio território? A perseguição do Faraó começou quando o povo saiu. Houve uma distância entre o povo e a terra do Egito. Houve um rompimento dos filhos de Deus com os israelitas ou com o domínio de Faraó. Então, no dia que houve esse rompimento, o povo começou a marcar distância com o Egito. E aí começou a perseguição. Aí começou a guerra. Porque o motivo das guerras, as guerras vêm para te impedir de avançar ao encontro com Deus. As guerras vêm para te impedir para não receber as promessas de Deus. As guerras vêm te impedir para você não fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então, é muito bom entender que na vida cristã existe também coisas que acontecem na nossa vida, mas que é a vontade de Deus. Então, por exemplo, a vida de Jó. Jó não estava em nenhuma guerra espiritual. Porque quem permitiu o que aconteceu com Jó foi o próprio Deus. Então, Jó não se colocou na posição de um guerreiro para lutar com Deus, porque isto é a vontade de Deus. Por isso ele disse: vim sem nada, voltarei sem nada. Deus me deu, Deus levou, louvado seja Deus. Então, há momentos, queridos, que você luta com Deus. O que está acontecendo na sua vida pode ser a vontade de Deus. Você luta com Ele e você diz: sai, Satanás, sai, diabo, sai da minha vida, enquanto isto é a vontade de Deus. Então, amados, nem tudo que você está chamando de guerras são guerras espirituais. Então, você precisa de ler a palavra de Deus, precisa de ser instruído, precisa de um aconselhamento, precisa de um conhecimento. Você precisa de conhecer isto para você saber se posicionar. Aleluia. Aleluia. Então o Faraó preparou o exército, preparou os carros de guerra e perseguiu. E não só o Faraó, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, começou já a enfrentar guerras, onde travou uma guerra com Amalequitas. Houve impedimento dos Moabitas. Já estava a entrar em guerras, porque eles estavam a avançar para as promessas de Deus. Diabo não luta com um pecador. Diabo não luta com uma pessoa que desobedece a Deus. Diabo não luta com uma pessoa que cria problemas na igreja. Diabo não luta com pessoas que criam problemas para os seus pastores. Porque você, se criar problemas para o seu pastor, se você é um obstáculo na obra de Deus, você já é um agente dele. O que faz diabo é te dar mais força, é te dar mais táticas de maldade para você inviabilizar a obra do Senhor. Você não está na guerra, você está na opressão por causa dos seus problemas, por causa dos seus pecados. Então há momentos que nós até saímos do pecado, mas estamos na consequência do pecado. A espada não saiu na vida ou na família de Davi, e era a consequência do pecado.
Então, antes de você se declarar, antes de você entrar nas batalhas espirituais, você tem que entender aonde você está. Você está no Egito ou saiu do Egito? Porque o diabo não luta com os seus agentes. Você precisa se arrepender, precisa de receber Cristo, precisa de sair do mundo, precisa de sair do pecado, precisa caminhar rumo à terra prometida, rumo à cidade santa e caminhar com a fé. Aí você vai se deparar com as batalhas. Você vai perceber que isto é batalha, isto é o propósito. Existe aquilo que são propósitos de Deus para a sua aprovação. E existem batalhas, e existe opressão, e existem ataques diabólicos. Você tem que perceber tudo isto aqui. Por isso muitos jejuam e declaram-se que estão na guerra, batalha espiritual. Jejuam contra Deus, alguns. Por isso alguns lutam sozinhos. Nem tudo que você está passando são guerras. Preste atenção na sua vida. Preste atenção, querido. O diabo não luta com pessoas dele. No dia que você vai fazer a vontade de Deus, no dia que vai tomar decisão para fazer a vontade de Deus, aí você vai entrar nas batalhas. E nessas batalhas, eu te garanto, se você continuar firme, você é mais que vencedor. Você vai vencer. Em nome de Jesus. A verdadeira batalha acontece quando você vive uma vida de arrependimento, uma vida santa, uma vida que se separa do mundo. Está vendo uma pessoa que brinca com os mundanos? A tua conduta e dos mundanos é a mesma coisa. Uma pessoa que não há nenhuma diferença. Uma pessoa que é totalmente do mundo. Mas como é que o diabo vai lutar contigo? Como é que o mundo vai lutar contigo se você é do mundo? O reino não pode se dividir. Se você está no mundo, fica a saber que em nenhum momento vai se levantar guerras. E neste momento, Pai, eu quero orar a Deus e pedir para que o Senhor possa te ajudar a abrir-te a visão, perceber que você não está, nem sempre está nas batalhas espirituais. Tem que entender muito bem. As batalhas é para pessoas que receberão Cristo, é para pessoas que saíram do mundo, é para pessoas que se arrependem diariamente, é para pessoas que se separam para Deus, é para pessoas que vivem para Deus.